E aí, turma, tudo bem? Estamos aqui de volta, né, com o nono ano, para a gente trazer aqui um novo assunto, né? Na aula passada, eu fiz uma aula com vocês, lá no início, né, foi a primeira turma, inclusive, né, que a gente gravou, sobre racionalização, certo? Foi a finalização do assunto que o professor estava dando, e aí agora a gente inicia um novo assunto, certo? Um novo desafio. Equações do segundo grau. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nas equações de segundo grau, até porque vocês já estudaram as do primeiro grau, certo? Então vamos aqui. O que é uma equação de segundo grau primeiro? O que é que define uma equação ser do primeiro ou do segundo grau? O que dá essa definição é o expoente que vai na incógnita. Por exemplo, se eu tenho uma equação dada por 2x mais 2 igual a 0, eu tenho uma equação do primeiro grau. Por que eu tenho uma equação do primeiro grau? Porque está elevado ao meu x ou 1. Certo? Se eu tiver uma equação 3x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0, eu vou ter uma equação do segundo grau. Por quê? Porque eu tenho como expoente 2. Uma equação é do terceiro grau, se tiver grau 3, é de quarto grau, se tiver grau 4, e assim sucessivamente, certo? Então, só a meio de definição, né, que eu sempre gosto de definir as coisas, a equação de segundo grau, ela também é uma equação que envolve uma ou mais incógnitas, esqueci de terminar, com expoente 2 na incógnita. O que é incógnita, gente? A incógnita vai ser o x, o y, o w, o z, o a. Se eu tiver aqui 2x ao quadrado mais 3 igual a 0 e tiver 2a ao quadrado mais 3 igual a 0, ou tiver 2y ao quadrado mais 3 igual a 0, dá no mesmo, entendeu? Todas são incógnitas, a gente usa letras para... porque a letra é aquele valor que a gente está buscando, entendeu? Para representar o valor que a gente está buscando. A gente tem algumas informações sobre o valor, né? Mas a gente não sabe qual é o valor, então a gente simboliza ele por uma letra. Mas na matemática, a gente utiliza muito o x, certo? O x é a variável mais utilizada, é a incógnita mais utilizada para resolver problemas. Certo, gente? Então vamos lá. É uma equação que envolve uma ou mais incógnitas com expoente é uma equação que envolve uma ou mais incógnitas com expoente 2. Não precisava nem eu ter colocado incógnita no final. Certo? Expoente 2. Beleza. Notação. A equação do segundo grau ela tem uma notação fixa, certo? O que seria essa notação? A equação do segundo grau completa, ela é representada por uma notação dada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O que representa esses valores? Esses valores aqui representam cada um coeficiente A, B e C. Quem são esses coeficientes? São as informações sobre o número que você quer buscar. Digamos que eu tenho aqui, 2x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Quem é A? A é igual a 2, certo? B é igual
a 3, certo? E C é igual a 2. Então tá aqui meus coeficientes, entendeu? Uma equação de segundo grau, ela é uma equação de segundo grau completa quando ela tem os três coeficientes. O A, que é o coeficiente que se liga ao expoente quadrático, certo? O B, que é o expoente, que é o coeficiente que se liga à incógnita com o expoente 1, que aqui existe 1, vocês não podem esquecer. E o C é a variável independente, é um valor que não fica ligado a incógnita alguma, certo? Mas aí a gente tem o seguinte, a gente vai começar a fazer as resoluções das equações, que eu gosto de ser prático, bora logo partir para a prática. Mas antes da gente fazer uma resolução por completa dessa equação, né? Porque essa aqui é a notação completa, vamos começar na resolução de equações incompletas. Quem seriam essas equações incompletas? Por exemplo, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, completa. Digamos que eu tenha ax ao quadrado mais bx igual a zero. As equações, elas podem não vir com alguns, né, dos coeficientes, entendeu? E o único coeficiente que não pode faltar nessa equação é o coeficiente ax ao quadrado, certo? Eu posso ter uma equação que pode faltar o c, eu posso ter uma equação que pode faltar o b, ou eu posso ter uma equação que pode faltar os dois, mas jamais o ax ao quadrado pode faltar, porque se eu tirar ele, perde o sentido de ser uma equação de segundo grau e se torna uma equação de primeiro grau, né? Deixa eu completar aqui como achei. Então vamos lá. Olha aqui, eu tenho uma equação incompleta, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, bora falar de exemplo, certo? Vamos colocar um exemplo aqui. Exemplo. Digamos que eu tenha 2x ao quadrado mais 3x igual a zero, certo? Se eu pedisse para colocarem aí, me dê os expoentes, por gentileza, o meu A seria 2, o meu B seria 3 e o meu C, quem é meu C? Seria o zero, certo? Mas aqui eu vou querer saber quem são, né? Quem é essa equação? Bora resolver ela. 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aplicar uma propriedade que vocês estudaram lá atrás, né? No início de multiplicação e tal, que é uma propriedade chamada de distributiva. Pode ser também chamada aqui de fatoração, mas vamos observar uma coisa aqui. Qual fator em comum eu tenho nesses dois segmentos aqui? Qual o fator em comum? O x, não é? Então, beleza. Eu vou colocar o x em evidência, certo? E vou abrir um parêntese e vou fazer que 2x ao quadrado dividido por x, se eu tenho, 2x ao quadrado é igual a quem? É igual a 2x, né, vezes x. Você concorda comigo? Não é igual a 2x vezes 2x, porque se fosse 2x vezes 2x, aqui daria 4x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é igual a 2x vezes x, certo? Então, se eu coloquei esse x em evidência aqui, eu vou pegar esse x aqui, esse 2x vezes x, e dividir por x, que é o valor que está em evidência. O que é que vai acontecer? Eu vou cortar aqui e vou cortar aqui, porque está multiplicando, está dividindo. Vai me restar quem aqui dentro? 2x, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o 3x. O que é que eu faço com o 3x?
3x dividido por x. Nesse caso aqui ele não é quadrado, ele é um só, então vai ser 3x dividido por x. O que é que eu faço? Corto aqui e corto aqui. Fico com quem? Fico com 3. Ou seja, se aqui eu fiquei com 2x, aqui eu fiquei com 3, certo? Eu botei meu 2x aqui e botei meu 3 aqui e igualei a 0. Perceba uma coisa, que se eu pegar x vezes 2x, vai ficar 2x ao quadrado. Se eu pegar x vezes 3, vai ficar 3x. Então, qual a regra da equação do segundo grau? A primeira é a seguinte, que na equação do segundo grau, na maioria dos casos, né, depois vocês vão ver lá na frente, a gente vai ter dois valores para a equação, entendeu? Que será o x1 e o x2. Nesse caso aqui vai haver dois valores. Então, meu x1 é igual a esse zero aqui, ó. Certo? Então, x1 ou x' é igual a zero. E quem vai ser o x duas linhas? O x duas linhas, pessoal, vai ser vocês pegarem essa equação aqui, ó, e resolver ela. Fazer 2x mais 3 igual a zero. Como é que eu vou resolver essa equação? Passo 3 positivo para o lado de lá, vou ficar com 2x igual a menos 3. E pego o 2 que está multiplicando, passo para lá dividindo. Vou ficar com x igual a menos 3 sobre 2. Ou seja, meu x duas linhas é igual a menos 3 sobre 2. Como é a resposta para essa equação? A resposta para essa equação é o seguinte, que o meu conjunto de solução é sempre assim. São dois resultados. Meu conjunto de solução é igual a zero, que é x', e menos 3 sobre 2, que é o x duas linhas, certo? É dessa maneira que se resolve uma equação incompleta, sendo ax ao quadrado mais bx. Vou fazer outro exemplo dela para vocês verem. Digamos assim, que eu tivesse 3x, não. Vamos botar aqui 2x ao quadrado, né? Menos 5 igual a zero. Como era que eu ia resolver essa equação? Né? Como era que eu ia resolver essa equação? Mais 5 não. Mais x. 2x ao quadrado mais x igual a zero. Como era que eu ia resolver essa equação? Primeira coisa, vamos fatorar o 2x ao quadrado. Como é que eu fatoro 2x ao quadrado? 2x ao quadrado dividido por quem? Quem é o fator em comum? O fator em comum é x, né? Dividido por x, que é igual, se é 2x ao quadrado, é 2x vezes x, porque x vezes x é ao quadrado, dividido por x. Cortei. Então, aqui, né, eu vou ter em evidência o x, que é o fator em comum, e aqui dentro eu coloco o 2x, certo? Vamos fatorar o x agora. Eu fatoro o x como? Dividindo por quem? Pelo fator em comum, que é o próprio x. E x dividido por x, uma coisa dividida por outra, vai dar o quê? Vai dar igual a 1. Ou seja, x, né? E aqui dentro, x em evidência, aqui dentro 2x menos 1 igual a 0. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter o meu x', meu primeiro resultado, certo? X' é igual a quanto? É igual a 0. E eu vou ter o meu segundo resultado, que vai ser quem? Eu pegar essa equação e resolver, né? Que vai ser meu x duas linhas. Então eu posso chegar aqui e fazer, ó. 2x menos 1 é igual a 0. 2x é igual, se é menos 1, vai ficar mais 1. X é igual a 1. 2 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Ou seja, meu x duas linhas é igual a 1 sobre 2. E o resultado dessa equação, o meu conjunto de solução, vai ser igual a 0 e 1 sobre 2, certo? Assim, vocês saberão lidar, né? Esses passo a passos, vocês saberão lidar como fazer uma equação incompleta
ax ao quadrado mais bx. Vamos fazer agora o outro exemplo e aí a gente vai fazer uma atividade já avaliativa para logo a gente estar fazendo a nossa avaliação, né? Avaliação de pandemia, né? Avaliação à distância. Vamos lá. Fiz ax ao quadrado mais bx igual a zero. Faremos agora ax ao quadrado mais c igual a zero, certo? E vamos de exemplo. Qual é o nosso primeiro exemplo? Vamos lá, primeiro exemplo. Digamos que eu tenha x ao quadrado menos 4 igual a zero, certo? Como é que eu vou fazer? De antemão, já vou deixar logo vocês animados. Eu comecei pelo mais complicado. Esse aqui é mais simples. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você tem x ao quadrado menos 4, né? Uma equação desse formato aqui, ax ao quadrado menos c igual a zero. Você vai fazer assim. Você vai isolar o x. X ao quadrado é igual. O 4 não é positivo, passa para o lado negativo, passa para o lado de lá positivo. Entendeu? Vou ter um x ao quadrado dividido por 4. Lembre das aulas que vocês tiveram esse ano de potenciação e radiciação. O inverso da potência é a radiciação. O inverso da radiciação é a potência. Então, o que é que ocorre? Você sabe que quando a gente tem um termo, né, que ele tem que passar para o lado de lá, ele tem que se inverter. Às vezes você tem algo multiplicando aqui, passa para lá dividindo. Às vezes você tem algo dividindo, passa para lá multiplicando. Às vezes não está tendo a operação numérica, mas o número está positivo, passa para lá negativo. Ou está negativo e passa positivo. Nesse caso aqui da potência, a potência ela vai virar uma raiz quadrada. Se fosse ao cubo aqui, passaria para o lado de lá uma raiz cúbica, certo? Então isso aqui vai ficar x é igual. Gente, vocês se recordam que no outro exemplo eram dois valores, né? X', x duas linhas. Aqui vai ser o seguinte, vai ser mais ou menos, porque simboliza o x' e o x duas linhas, raiz de 4, certo? Quando é raiz de 4, x é igual a mais ou menos 2. Professor, dois sinais em um mesmo número? Relaxa, não é dois sinais em um mesmo número. Aqui são dois números. Meu conjunto solução, melhor, para vocês entenderem melhor. Meu x' é mais 2 e meu x duas linhas é menos 2. E o meu conjunto solução é igual a 2 positivo e 2 negativo, certo? Vamos de outro exemplo. Pega outro exemplo aqui. 5x. Vamos de outro exemplo aqui. Vamos de x ao quadrado mais 3 igual a 0. X ao quadrado igual a 3 igual a 3 igual a 0. Vamos lá. X ao quadrado é igual. Eu pego 3. Não, vamos botar menos 3. Eu pego 3 negativo, passo 3 para lá, positivo, né? Fica um quadrado aqui, passa o quadrado para lá, x é igual a raiz quadrada de 3. Ou mais ou menos raiz quadrada de 3. E quanto é a raiz quadrada de 3? Um número irracional. Na matemática, para o que a gente está pedindo aqui, a nível de equação de segundo grau, eu não vou querer saber o valor da raiz de 3, porque eu sei que é um número irracional. Por que é um número irracional? Porque ele não tem uma raiz exata. Então aqui vai ficar aqui, meu x' é igual a mais raiz de 3 e o meu x duas linhas é igual a menos raiz de 3. Conjunto solução, raiz de 3 positivo, raiz de 3 negativa.
certo? Beleza, pessoal? Fizemos aí 2 grandes exemplos, né, de como a gente encontrar. Vou fazer mais um. Uma outra situação que vocês vão se esbarrar. Digamos que eu tenha x ao quadrado mais 5 igual a 0, certo? X ao quadrado é igual a menos 5. O que é que eu faço com o quadrado? Passo para lá para virar o quê? Uma raiz. Então vai ficar uma raiz de menos 5. Só que tem o seguinte, galera. Aqui, ó, nós conseguimos achar 2 e menos 2. E 2 e menos 2 pertence aos números reais. Ou seja, x, né? X é 2 e menos 2, x pertence aos números reais. Aqui é a mesma coisa, né? X, que é raiz de 3 e raiz de menos 3, pertencem aos números reais. Só que nesse caso aqui isso não vai acontecer. Por quê? Porque não existe raiz com índice par, que é 2, e com radicando negativo, certo? Isso não existe na matemática. Ou seja, essa minha resposta aqui, ela poderia ser representada de 2 formas, certo? A mais comum, quando você tem uma raiz negativa, uma raiz quadrada negativa, é você colocar que x não pertence aos reais. Ou então, você pode utilizar um ezinho ao contrário, né? Esse símbolo na matemática simboliza existe, assim como ele também simboliza que não existe. Então, essa situação não existe. Então, assim, professor, a equação não tem resultado? Tem sim. O resultado da equação é que esse x, né, é que essa equação não está presente nos números reais. Não há valores reais para substituir essa equação, certo? Galera, ainda hoje, uma atividade para vocês lá no Google Class, avaliativa, e até sexta-feira, aulas sobre equações do segundo grau completas, fórmula de Bhaskara, delta e várias formas de soma e produto, 3 formas diferentes da gente conseguir resolver uma equação do segundo grau. Até mais!